Fala, leitores da Bíblia, graça e paz, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos ler hoje Êxodo 27 e 28, Salmo 39 e capítulo 11 de Marcos. Vamos falar com Deus? Ó Deus, mais uma vez, Pai, nos apresentamos diante da Tua palavra e buscamos, ó Deus, que o Senhor nos dê a instrução para a nossa vida, nos dê, ó Deus, clareza em relação ao valor da tua lei, ao valor dos teus mandamentos, a importância, ó Deus, de tantos detalhes que o Senhor nos apresenta, Pai, na construção do tabernáculo, das vestes sacerdotais, bem como os detalhes relativos às leis que nós já vimos e ainda veremos, que tudo, ó Deus, chegue ao nosso coração, à nossa mente, de modo, ó Deus, que percebamos a importância de tudo isso, Pai, de como o Senhor é santificado, é glorificado, é exaltado em cada detalhe da tua lei, dos teus mandamentos. Senhor, o Senhor sabe das minhas muitas limitações, limitações de conhecimento, limitações comunicativas também. O Senhor sabe, ó Deus, das minhas fraquezas, das minhas mazelas e o quanto eu sou carente da tua graça, Senhor. Da mesma forma, meus irmãos, meus amigos que têm acompanhado essa leitura, o Senhor conhece cada um de nós em particular, Pai. E pedimos, Senhor, que o Senhor não nos deixe permanecer como estamos, mas que apesar das nossas fraquezas e limitações, nós cresçamos, ó Deus, de modo que te agrade. Queremos ser, ó Deus, mais santos, mais puros, queremos ser mais parecidos com Jesus, ó Deus, no modo de pensar, de falar, no modo de sentir as emoções, que tudo, ó Deus, seja transformado na nossa vida à medida que nos aproximamos da tua palavra e, por meio dela, nos aproximamos do Senhor. Fala conosco, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Êxodo 27. Seguindo aqui as orientações de Deus com relação ao tabernáculo, agora ele vai dar algumas orientações a respeito do altar do holocausto. Faça também o altar de madeira de acácia. Seu comprimento será de 2,20 metros e a largura será de 2,20 metros. O altar será quadrado. A altura será de 1,30 metros. Nos 4 cantos, coloque 4 chifres, os quais formarão uma só peça com o altar, que deverá ser revestido de bronze. Faça também recipientes para recolher a cinza do altar, além de pás, bacias, garfos e braseiros. Todos esses utensílios serão feitos de bronze. Faça também para o altar uma grelha de bronze em forma de rede e fixe 4 argolas de metal nos seus 4 cantos. Coloque as argolas dentro do rebordo do altar para baixo, de maneira que a rede chegue até o meio do altar. Faça também cabos para o altar, cabos de madeira de acácia revestidos de bronze. Os cabos devem ser passados pelas argolas de um e de outro lado do altar quando este for transportado. Oco e de tábuas você fará o altar, como lhe foi mostrado no monte, assim o farão. Então, só voltando aqui àquela imagem, nós temos aqui o altar, ó. Esse é o altar. Ele deveria ser de bronze. Esses dois elementos aqui, o altar e a pia de bronze, e esses elementos internos são todos revestidos de ouro. Tá? Então, do lado de fora, bronze, do lado de dentro, ouro. Os átrios do tabernáculo, ou melhor, o átrio do tabernáculo. Faça também o átrio do tabernáculo do lado meridional, que dá para o sul. O átrio terá cortinas de linho fino retorcido. O comprimento de cada lado será de 44 metros. Também as suas 20 colunas e as suas 20 bases serão de bronze. Os ganchos das colunas e as suas vigas superiores serão de prata. De igual modo, para o lado norte, ao comprido, haverá cortinas de 44 metros de comprimento e as suas 20 colunas e as suas 20 bases serão de bronze. Os ganchos das colunas e as suas vigas superiores serão de prata.
Na largura do átrio para o lado oeste haverá cortinas de 22 metros. As colunas serão de 10 e as suas bases 10. A largura do átrio do lado leste para o nascente será de 22 metros. As cortinas para o lado da entrada terão 6 metros e 60 de comprimento. 6 metros e 60 de comprimento. As suas colunas serão 3 e as suas bases 3. Para o outro lado da entrada haverá cortinas de 6 metros e 60 de comprimento. As suas colunas serão 3 e as suas bases 3. À porta do átrio haverá um cortinado de 8 metros e 80 de comprimento, de pano azul, púrpura, carmesim e linho fino retorcido, obra de bordador. Suas colunas serão 4 e as suas bases 4. Todas as colunas ao redor do átrio serão ligadas por vigas superiores de prata. Seus ganchos serão de prata, mas as suas bases serão de bronze. O átrio terá 44 metros de comprimento, 22 de largura por todo o lado e 2 metros e 20 de altura. As suas cortinas serão de linho fino retorcido e as suas bases serão de bronze. Todos os utensílios do tabernáculo em todo o seu serviço, todas as suas estacas e todas as estacas do átrio serão de bronze. O átrio que ele se refere aqui é esse, toda essa, vamos dizer, esse muro ao redor aqui do tabernáculo, tá? Essa parte branca aqui. Então, esse aqui é o átrio, né? O átrio para o leste, o átrio para o sul, o átrio para o lado meridional e assim por diante. São essas partes aqui e cada uma dessas colunas são também de bronze. Tá bom? Aqui ele diz então agora sobre o azeite para o candelabro. Ordene aos filhos de Israel que tragam a você azeite puro de oliveira, batido para o candelabro, para que haja lâmpada acesa continuamente, na tenda do encontro fora do véu, que está diante da arca do testemunho. Arão e seus filhos a conservarão em ordem, desde a tarde até pela manhã, diante do Senhor. Este será um estatuto perpétuo entre os filhos de Israel de geração em geração. Então, nesse candelabro aqui, deveria ter sempre, continuamente, azeite para que as lâmpadas ficassem acesas. Então veja, aqui está aberto o espaço, né, para a gente poder visualizar aqui um desenho, mas a ideia é que fosse sempre revestido, né, com esses cobertores, né, esses panos, essas cortinas. Então era um local sempre escuro, né, e a lâmpada, esse candelabro com essas 7 lâmpadas acesas, então iluminaria esse espaço, tá? Então veja, a entrada está aqui para o lado esquerdo, né? Depois eu posso até pegar um outro tabernáculo, deixa eu digitar aqui, tabernáculo. Tem vários desenhos na internet, né? Aqui, por exemplo, ó, deixa eu ver se dá para aumentar o tamanho. Esse aqui não está muito bom não, mas é só para você visualizar. As pessoas entravam por aqui, né, os sacerdotes entravam por aqui, tudo mais, os animais, as pessoas, os adoradores, e logo na frente já tinha o altar onde deveria ser sacrificado, né, o animal. E na sequência, aquela bacia que ele ainda vai mencionar no livro de Êxodo, para lavagem, né, os sacerdotes se lavavam ali. E então, uma vez lavados e purificados, eles poderiam entrar no tabernáculo, né, onde haveria ali sempre pão e também sempre haveria a luz. Né? O pão onde? O pão aqui, na mesa, né, na mesa da proposição, e a lâmpada acesa. Né? E é muito interessante que Jesus, que é o Cordeiro de Deus e que tira o pecado do mundo, né, ele entra, né, na presença de Deus aqui, ele rasga o véu e tudo mais, enfim. Mas o que eu ia destacar não é isso, é quando Jesus, em João, capítulo 7, se eu não estou enganado, ele está ali numa festa em Jerusalém, e é a festa das luzes, né? Então ele fala, eu sou a luz do mundo. E no capítulo 6, interessantemente, né, antes do capítulo 7, portanto, ele diz, eu sou o pão da vida. Então,
Toda a construção do tabernáculo, de alguma forma, se conecta ao Evangelho e à obra de Cristo. Tá? Isso é muito interessante a gente notar, a gente aprender, inclusive, estudar um pouco mais a esse respeito. Agora, capítulo 28, as vestes sacerdotais. Tá bom? Eu vou colocar aqui uma figura, né, só para você ter uma ideia, antes da gente ler. Aqui está do lado esquerdo a veste sacerdotal do sumo sacerdote, e aqui à direita, um pouco menor, a veste sacerdotal dos sacerdotes comuns. Tá? Então, o sumo sacerdote teria então uma série de elementos na sua roupa, pedras e tudo mais, tá bom? Então, depois a gente volta aqui se for necessário. Vamos lá. Traga para junto de você, do meio dos filhos de Israel, o seu irmão Arão e os filhos dele, para que me sirvam como sacerdotes, a saber, Arão e seus filhos, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Faça vestes sagradas para o seu irmão Arão, para que lhe deem glória e beleza. Diga também a todos os homens hábeis a quem enchi do espírito de sabedoria que façam vestes para Arão, para consagrá-lo, para que me sirva no ofício sacerdotal. As vestes que farão são estas: um peitoral, uma estola sacerdotal, uma sobrepeles, uma túnica bordada, mitra e cinto. Farão vestes sagradas para o seu irmão Arão e para os filhos dele, para que me sirvam como sacerdotes. Pegarão ouro, pano azul, púrpura, carmesim e linho fino. Né? Então, voltando aqui, ó, a mitra, a túnica azul, a túnica branca, que é provavelmente aqui a sobrepeles, né? A estola sacerdotal. Farão a estola sacerdotal de ouro, pano azul, púrpura, carmesim e linho fino retorcido, obra esmerada. Terá duas ombreiras que se unam às suas duas extremidades e assim se unirá. E o cinto de obra esmerada, que estará sobre a estola sacerdotal, será de obra igual, da mesma obra de ouro, pano azul, púrpura, carmesim e linho fino retorcido. Pegue 2 pedras de ônix e grave nelas os nomes dos filhos de Israel. 6 de seus nomes numa pedra e os outros 6 na outra pedra por ordem de nascimento, conforme a obra de um lapidador, quando faz um sinete. Você gravará os nomes dos filhos de Israel nas 2 pedras, colocando engastes de ouro ao redor delas. Coloque as 2 pedras nas ombreiras da estola sacerdotal por pedras de memória aos filhos de Israel. Essas pedras nas ombreiras, creio que são essas aqui, ó. Essas pedras aqui nas ombreiras, ó. Tá vendo? E Arão levará esses nomes sobre os seus ombros para a memória diante do Senhor. Faça também engastes de ouro e 2 correntes de ouro puro, trançadas como um cordão. Prenda as correntes trançadas nos engastes. Então, quando ele entrasse na presença de Deus, no santo lugar, no santo dos santos, ele ali era um representante do povo. Né? Então, essas pedras aqui, elas vão sinalizar que ele está carregando, vamos dizer assim, o nome dos filhos de Israel ao entrar na presença de Deus. O peitoral. Faça também o peitoral do juízo. Será obra esmerada, feita conforme a obra da estola sacerdotal. Faça-o de ouro, pano azul, púrpura, carmesim e linho fino retorcido. Será quadrado e duplo, e terá um palmo de comprimento e um palmo de largura. Coloque nele engaste de pedras com 4 ordens de pedras. A ordem de sárdio, topázio, o carbúnculo será a primeira, e carbúnculo será a primeira ordem. A segunda ordem será de esmeralda, safira e diamante. A terceira ordem será de jacinto, ágata e ametista. A quarta ordem será de berilo, ônix e jaspe. Elas serão guarnecidas de ouro nos seus engastes. As pedras serão conforme os nomes dos filhos de Israel, 12 segundo seus nomes. Serão esculpidas em forma de sinete, cada um com o seu nome, para as 12 tribos. Para o peitoral, faça correntes como cordas, de obra trançada de ouro puro. Faça também, para o peitoral, 2 argolas de ouro
e prenda as 2 argolas nas extremidades do peitoral. Então passe as 2 correntes de ouro nas 2 argolas, nas extremidades do peitoral. Prenda as 2 pontas das correntes nos 2 engastes e coloque-as nas ombreiras da estola sacerdotal, na frente dele. Faça também 2 argolas de ouro e coloque-as nas 2 extremidades do peitoral, na sua borda interior, junto à estola sacerdotal. Faça também 2 argolas de ouro e coloque-as nas 2 ombreiras da estola sacerdotal, abaixo, na frente dele, perto da sua juntura, sobre o cinto de obra esmerada da estola sacerdotal. E ligarão o peitoral com as suas argolas, as argolas da estola sacerdotal, por cima com uma fita azul, para que esteja sobre o cinto da estola sacerdotal, e nunca o peitoral se separará da estola sacerdotal. Assim, Arão levará os nomes dos filhos de Israel no peitoral do juízo sobre o seu coração, quando entrar no santuário, para a memória diante do Senhor continuamente. Então, não só a pedra de ônus, as pedras aqui nas ombreiras, como também aqui em todo o peitoral, essas 12 pedras, então, representam as 12 tribos de Israel. Né? Ele ali é um representante do povo diante de Deus. E essa é a diferença básica, né, entre o ofício profético e o ofício sacerdotal. O profeta fala em nome de Deus ao povo, o sacerdote representa o povo diante de Deus. Ponha também no peitoral do juízo o Urim e o Tumim, para que esteja sobre o coração de Arão, quando entrar diante do Senhor. Assim Arão levará o juízo dos filhos de Israel sobre o seu coração diante do Senhor continuamente. A gente não sabe, eu pelo menos não sei exatamente, não sei a fundo essa questão do Urim e do Tumim, precisava estudar um pouco mais, mas tem a ver com a questão da justiça, do juízo, né? Eram pedras usadas talvez ali para exercer o juízo, né? Para buscar a vontade de Deus. É como se Deus se manifestasse também através do Urim e do Tumim. Não sei nesse momento exatamente como, mas o ponto é que aqui já está esclarecido o motivo, né? Essas pedras devem estar sobre o coração de Arão quando entrar diante do Senhor, assim Arão levará o juízo dos filhos de Israel sobre o seu coração. Então tá aqui, ó, Urim e o Tumim. Tá? Mais para frente, provavelmente, com certeza vai aparecer novamente essa questão do Urim e do Tumim. As outras vestes sacerdotais. Faça também as sobrepeles da estola sacerdotal, toda de pano azul. Então essa parte azul aqui é a sobrepele. No meio dela haverá uma abertura para a cabeça. Essa abertura será arrematada como a abertura de uma gola, para que não se rasgue. Em toda a borda das sobrepeles coloque romãs de pano azul, púrpura e carmesim e sininhos de ouro no meio delas. Então tá aqui, ó, por toda a borda, tá vendo? Por todo ao redor, né? Deveria ter esses elementos aqui. As romãs, sininhos e tal. Haverá em toda a borda das sobrepeles um sininho de ouro e uma romã, outro sininho de ouro e outra romã. Esta sobrepeles estará sobre Arão quando ministrar, para que se ouça o som dos sininhos quando ele entrar no santuário diante do Senhor e quando sair. E isso para que não morra. Né? Então, esses aqui eram sininhos. As pessoas ouviriam, quem estava por ali ouviria quando ele entrasse na presença de Deus. Faça também uma lâmina de ouro puro e grave nela, à maneira de gravuras de sinetes, as seguintes palavras: santidade ao Senhor. Então deveria estar escrito santidade ao Senhor nessa lâmina de ouro. Amarre essa lâmina com um cordão de pano azul, de maneira que esteja na mitra, bem na frente da mitra estará. Onde é a mitra? Aqui, ó. Então aqui é essa plaquinha de ouro que estaria escrito então santidade ao Senhor. A cor azul também sempre significa santidade nesse contexto. Amarre essa lâmina com um cordão de pano azul de maneira que esteja na mitra, bem na frente da mitra estará, e estará sobre a testa de Arão,
para que Arão leve a iniquidade concernente às coisas santas, que os filhos de Israel consagrarem todas as ofertas de suas coisas santas. Essa lâmina sempre estará sobre a testa de Arão, para que eles sejam aceitos diante do Senhor. Quer dizer, ele tem que apresentar a santidade diante de Deus. Né? É claro que ele próprio não era o santo. Né? O santo é Cristo. Ele vai apresentar, ele vai levar sobre si as nossas iniquidades, vai apresentar a sua santidade diante de Deus. Você tecerá a túnica de linho fino e fará uma mitra de linho fino e um cinto de obra de bordador. Para os filhos de Arão você fará túnicas, cintos e turbantes para que lhes deem glória e beleza. Com essas roupas, vista o seu irmão Arão, bem como os filhos dele, unja, consagre e santifique-os, para que me sirvam como sacerdotes. Faça também calções de linho para eles, para cobrirem a pele nua, e irão da cintura às coxas. Esses calções estarão sobre Arão e sobre seus filhos, quando entrarem na tenda do encontro ou quando se aproximarem do altar para ministrar no santuário, para que não incorram em iniquidade e morram. Isto será estatuto perpétuo para ele e para a sua posteridade depois dele. Então uma roupa, parece que é uma roupa por baixo, né? Uma roupa por baixo, da cintura até a coxa. Então essa foi a leitura de Êxodo 28. Agora vamos à leitura do Salmo 39. Salmo 39. A vaidade da vida. Ao mestre de canto, Gedutum, Salmo de Davi. Eu disse comigo mesmo: guardarei os meus caminhos para não pecar com a língua, porém mordaça a minha boca, enquanto os ímpios estiverem na minha presença. Então ele combinou com ele mesmo: vou guardar os meus caminhos, não vou pecar com a língua. Versículo 2. Emudeci em silêncio. Puxa, parece que o trovão caiu por aqui, por perto, hein? Emudeci em silêncio, calei a respeito do bem, e a minha dor se agravou. O coração me ardia no peito enquanto eu meditava. Um fogo se acendeu dentro de mim, então eu disse em alta voz: Senhor, dá-me a conhecer o meu fim e qual é a soma dos meus dias, para que eu reconheça a minha fragilidade. Gente, que riqueza. Se a gente parar para pensar nisso aqui, ó, versículo 1 a 4, que coisa interessante de se meditar, viu? Deste aos meus dias o comprimento de alguns palmos, a tua presença, o prazo da minha vida é nada. Na verdade, todo ser humano, por mais firme que esteja, é pura vaidade. De fato, o ser humano passa como uma sombra, em vão se inquieta. Em vão, desnecessariamente se inquieta. Amontoa tesouros e não sabe quem ficará com eles. E eu, Senhor, que espero, tu és a minha esperança. Livra-me de todas as minhas iniquidades. Não permitas que os insensatos zombem de mim. Emudeço, não abro os lábios, que tu fizeste isso. Tira de sobre mim o teu flagelo. Pelo golpe de tua mão estou perecendo. Quando castigas alguém com repreensões por causa do pecado, destróis nele como taça o que tem de precioso. De fato, o ser humano é pura vaidade. Ouve, Senhor, a minha oração. Escuta-me quando grito por socorro. Não fiques insensível às minhas lágrimas, porque sou forasteiro diante de ti, peregrino, como todos os meus pais o foram. Desvia de mim o olhar para que eu tome alento, antes que eu passe e deixe de existir. Então, salmo muito, muito reflexivo, né, sobre a vaidade da vida. Ok? Quão frágil nós somos.
quão pequenos, quão pouca é a nossa percepção da realidade. Essa oração que brota do âmago do coração de Davi: Senhor, dá a conhecer o meu fim e qual a soma dos meus dias, para que eu reconheça a minha fragilidade. E essa é a verdade. Muitas vezes a gente está vivendo sem a percepção de que a nossa vida é curta, sem a percepção de que daqui a um tempinho rápido a gente não vai estar mais aqui. Ele está pedindo isso: Senhor, me ajuda a perceber o quanto é frágil a minha vida. Me ajuda a perceber isso. Muito bom. Vamos seguir adiante. Marcos capítulo 11. Jesus, nós já temos acompanhado os capítulos anteriores, ele está se dirigindo a Jerusalém, ele passou por Jericó, né? E agora está a entrada de Jerusalém. Quando se aproximavam de Jerusalém, de Betfagé e Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 dos seus discípulos e disse-lhes: Vão até a aldeia que está diante de vocês, e logo ao entrar encontrarão preso um jumentinho, o qual ainda ninguém montou. Desprendam o jumentinho e tragam aqui. Se alguém perguntar: por que estão fazendo isso? Respondam: o Senhor precisa dele, e logo o mandará de volta para cá. Então foram e acharam o jumentinho preso, junto ao portão, do lado de fora, na rua, e o desprenderam. Alguns dos que ali estavam reclamaram: o que estão fazendo, soltando o jumentinho? Eles, porém, responderam conforme as instruções de Jesus. Então o deixaram ir. Levaram o jumentinho a Jesus, puseram as suas capas sobre o animal, e Jesus montou nele. Muitos estenderam as suas capas no caminho, e outros espalharam ramos que tinham cortado nos campos. Tanto os que iam adiante dele, como os que seguiam, clamavam: Hosana! Bendito o que vem em nome do Senhor! Bendito o rei que vem, o reino de Davi, o nosso pai! Hosana nas maiores alturas. E Jesus entrou em Jerusalém, no templo, e tendo observado tudo, como já era tarde, saiu para Betânia e com os 12. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, Jesus teve fome, e vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou, a não ser folhas, porque não era tempo de figos. Então Jesus disse à figueira: Nunca mais alguém coma dos seus frutos. E os discípulos de Jesus ouviram isso. Interessante essa imagem aqui, né? Uma figueira que não dá frutos recebe a sentença de Jesus para que nunca mais produza fruto algum, né? Creio que tem muito a ver com a parábola da figueira, lá de Lucas capítulo 13, se você quiser dar uma olhadinha. E foram para Jerusalém. Quando Jesus entrou no templo, começou a expulsar os que ali vendiam e compravam. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e não permitia que alguém atravessasse o templo carregando algum objeto. Também os ensinava e dizia: Não é isso que está escrito: a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações? Mas vocês fizeram dela um covil de salteadores. E os principais sacerdotes e escribas ouviram isso e procuravam uma maneira de matar Jesus, pois o temiam, porque toda a multidão se maravilhava da sua doutrina. E em vindo à tarde, Jesus e os discípulos saíram da cidade. E passando eles pela manhã, viram que a figueira estava seca desde a raiz. Então Pedro lembrando-se, falou: Mestre, eis que a figueira que o Senhor amaldiçoou ficou seca. Ao que Jesus lhes disse: Tenham fé em Deus, porque em verdade lhes digo que se alguém disser a este monte: Levante-se e jogue-se no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele.
Por isso digo a vocês que tudo que pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim será com vocês. E quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem, para que o Pai de vocês, que está nos céus, perdoe as ofensas de vocês. Mas se vocês não perdoarem, também o Pai de vocês, que está nos céus, não perdoará a ofensa de vocês. Veja, só a questão da figueira já rendeu um mini sermão de Jesus aqui, né? Ele falou várias coisas. Primeiro sobre a oração, né? Dizendo que o que nós orarmos, né? Crendo que já recebemos, então receberíamos, né? Seria feito conosco, né? Aí ele já emenda e fala, olha, quando você estiver orando, perdoe aquele que você tem alguma coisa contra ele, perdoe para que o Pai de vocês perdoe vocês. Aqui eu já comentei um pouco sobre essas questões em leituras anteriores, mas é importante a gente lembrar que nunca na história alguém disse para um monte se levantar e se jogar no mar e isso aconteceu, né? Então a gente precisa entender a palavra de Jesus, né, à luz do contexto geral como um todo, né? Não é qualquer coisa, de qualquer maneira, que nós podemos pedir, né, e crer de todo o nosso coração que isso vai acontecer, então a coisa acontece. Porque a oração não é um instrumento mágico, como talvez alguém possa ler uma passagem dessa e pensar. Não, a oração não é magia. Não há poder na oração. Há poder em Deus, em realizar aquilo que estamos pedindo, em fazer conforme a vontade dele, né? Então, a gente precisa ter cuidado, né? Por exemplo, a gente não pode desvincular essas palavras de Jesus aqui com aquela que ele ensinou seus discípulos a dizer ao Pai em oração, né? Seja feita a tua vontade na terra como é feita no céu. Ora, se eu tenho que pedir que Deus cumpra a vontade dele na terra, assim como é cumprida no céu, eu não posso pedir qualquer coisa que esteja em discordância da vontade de Deus. Entende? Agora, se eu peço por algo que claramente é a vontade de Deus para a minha vida, muito obviamente isso será respondido positivamente, né? Então, é um estímulo à oração o que ele está fazendo aqui, e também um estímulo ao perdão, porque as coisas não estão desconectadas, não. Né? Você gosta de ter vida de oração, você ama estar na presença de Deus em oração, mas verifique o seu coração se não há rancor, mágoa em relação a pessoas, né? Veja se você não tem falhado em perdoar aqueles que te ofenderam, porque se você não perdoar aqueles que te ofenderam, né, você não pode acreditar que recebeu de Deus o perdão. Nem pode acreditar que a sua oração está sendo ouvida e atendida por Deus. Então, é um sistema, é um mecanismo, né, que a gente precisa aprender sobre isso. Né, como orar. Né, como orar. Inclusive, estou lembrando aqui, nem estava preparado para dizer isso, mas eu gravei algumas aulas sobre oração e pus num curso, sobre oração. Tá? Se alguém tiver interesse, de repente pode entrar em contato, mandar algum comentário aí, eu posso colocar o link para inscrição nesse curso, está na plataforma da Udemy, mas talvez tenha no YouTube também, eu preciso dar uma verificada. Bom, mas de repente, se você tem bastante interesse em aprender sobre oração, eu posso tentar te auxiliar. Não que eu seja o homem de oração, né? Não que eu seja o exemplo maior de uma vida de oração, né? Porque não sou. E é algo que eu preciso crescer muito nessa área, né? Mas o meu propósito nesse curso foi explorar o que a Bíblia diz sobre oração. De repente isso pode te auxiliar bastante.
Versículo 27. Então regressaram para Jerusalém. E enquanto Jesus andava pelo templo, os principais sacerdotes, os escribas e anciãos vieram ao seu encontro e lhe perguntaram: com que autoridade você faz estas coisas? Ou quem lhe deu esta autoridade para fazer isto? Jesus respondeu: eu vou fazer uma pergunta a vocês. Respondam e eu lhes direi com que autoridade faço essas coisas. O batismo de João era do céu ou dos homens? Respondam. E eles discutiam entre si. Se dissermos do céu, ele dirá: então por que não acreditaram nele? Se porém dissermos dos homens, é de temer o povo, porque todos pensavam que João era realmente um profeta. Então responderam a Jesus: não sabemos. E Jesus, por sua vez, lhes disse: então eu também lhes digo, não lhes digo com que autoridade faço essas coisas. Muito bem. Temos aqui Jesus purificando o templo, mostrando que não se deve lidar com as coisas de Deus, lidar com as coisas relacionadas à adoração a Deus de qualquer maneira. Tá bom? Eu vou procurar o link desse curso de oração e vou pôr aqui na descrição. Talvez eu coloque no comentário fixado também. Tá bom? Espero que seja útil. Que Deus te abençoe, tá certo? Vamos lá? Vamos fazer nosso registro. Estamos aqui no 39º dia. E esse vídeo vai para o YouTube fevereiro, dia 15. E é isso então. Deus te abençoe, um forte abraço e até mais.